momentos de louvor ao santo nome do Senhor, em que nós pudemos expressar a nossa alegria, a nossa confiança nessa torre forte, nesse nosso libertador. Vamos à palavra de Deus. Livro de Cantares de Salomão. Fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Capítulo 2, versículo 10. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 10. Diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amargo. Vá agora em Isaías 60, verso 1. Isaías 60, verso 1. Está para frente da onde nós lemos o texto. Isaías 60, verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Amém? Amém. Irmãos, o livro de Cantares de Salomão, ele não é muito lido. Não aparece nele nenhuma vez a palavra Deus. Mas ele é um livro profundamente cristão, um livro profundamente edificante, e que traz para nós uma parábola do noivo, Jesus, e da noiva, a igreja. Então, todas as vezes que nós vemos no livro de Cantares o esposo falando, ele está de alguma forma antecipando aquele que viria depois, alguns séculos depois, por Jesus. E por toda a Bíblia nós vemos que Deus preparou e Deus está preparando a igreja para ser a noiva de Cristo, e que um dia Jesus, o noivo, virá e buscará a sua noiva. Amém. E nesse texto que nós lemos, nós verificamos que o noivo está chamando a sua amada, porque o inverno passou e estava chegando então uma nova estação. E nós sabemos que depois do inverno vem a primavera, e as flores estavam desabrochando, e os animais, os pássaros estavam cantando, a figueira já estava começando a exalar o seu aroma, a dar os seus figos, e vem o noivo e chama a noiva: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Irmãos, a noiva estava recolhida, e nós pensamos que a vida também é assim. A vida
vem em ciclos, a vida vem como as estações. Ontem nós fizemos a leitura do texto de Eclesiastes 3, dizendo que há tempo para tudo. O cântico que foi entoado aqui pelo Felipe fala que há um tempo de Deus. Mas às vezes, amados, existe também o tempo do recolhimento. E na natureza, o inverno indica justamente isso, né? Alguns animais no hemisfério norte, como os ursos, por exemplo, eles se desligam totalmente, eles passam 3, 4 meses hibernando. As folhas das árvores caem, só fica os galhos secos, a natureza toda se recolhe. Então o inverno é aquele tempo em que parece que nada está acontecendo. Na nossa vida também pode ocorrer isso, irmãos. Deus às vezes escreve pausas em nossa vida. E pausa em nossa vida refere-se ao tempo de espera. E pode ser que nessa pausa da sua vida, você também esteja passando ou vivendo um período de solidão. Nós não gostamos, mas faz parte da nossa existência. Até na música existe a pausa, que é o intervalo entre uma nota e outra. E o músico, quando ele lê a partitura, dependendo da nota que está ali, é uma pausa de um tempo, de 2 tempos, de 4 tempos, de 8 tempos. E a pausa faz parte da música. E a beleza da melodia está em se respeitar as pausas. Imagine um músico que vai tocar todas as notas seguidamente, sem pausa. Não tem mais música, você tem um ruído. E eu quero dizer, amados, que Deus também escreve pausas em nossas vidas. Não gostamos delas, mas Ele é o compositor. Mas quando os ventos de novas estações sopram e pedem de nós uma postura diferente, nós temos relutância em sair das fendas onde nós nos escondemos. Nesse texto de Cantares, o noivo diz assim no versículo 14: pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos. A noiva estava se escondendo. Irmãos, esse texto que nós lemos diz que o inverno havia findado e o noivo está chamando a sua amada a celebrar a vida, a viver um novo tempo. Deus é assim. Quando tudo parece acabado, Ele faz brotar nova vida. Amém. Todos nós passamos pela pausa. Todos nós passamos por um tempo de recolhimento. Todos nós nos escondemos em nossas defesas, em nossas cascas. Mas haverá um momento em que Deus te chama. O noivo chamou a sua noiva. E Jesus um dia chamará a sua igreja. E Deus hoje
deseja que a sua igreja ouça a voz do seu noivo. E esse noivo está dizendo: venha, amada minha, saia do seu esconderijo, saia da situação que você está. Nós estamos terminando um ano muito difícil, um ano difícil no nosso país, um ano difícil na nossa economia, um ano difícil nas famílias. As famílias parecem que está todo mundo com o nervo à flor da pele. As famílias estão envolvendo-se em situações constrangedoras às vezes. E este ano findou-se. Este ano, lá no calendário, ele acabou. Mas é claro que não é a mudança no calendário que vai provocar mudanças em nós. O novo quem traz não é o calendário, o novo quem traz é Jesus. É Ele que traz o novo. E esse texto, irmãos, que nós escolhemos para pregar aqui neste lugar, no primeiro domingo do ano de 2017, é para dizer: este noivo Jesus está te chamando a mim e você. Venha, amada minha, saia do seu esconderijo. Passou o tempo da crise, e aqui não estou me referindo à crise da economia do país, mas estou me referindo que Deus, diante da crise que as pessoas passam, diante da crise da fé, diante da crise de confiança, Deus é aquele que nos chama para vivermos um momento novo. E foi justamente isto que o noivo fez com a noiva. Vem, amada minha, acabou o inverno, já estamos ouvindo os pássaros cantar, o sol já está brilhando. E de igual forma, lá no livro de Isaías, no capítulo 60, verso 1, que nós lemos, é Deus dizendo para a igreja: dispõe-te e resplandece. É claro que naquele momento estava dizendo para Israel. Israel era o povo de Deus ali naquele momento. Hoje nós podemos falar: a igreja é o povo de Deus. E Deus está dizendo assim: dispõe-te e resplandece. A palavra dispõe-te, irmãos, ela significa literalmente: coloque-se à disposição. E eu vejo essa palavra dispõe-te em muitos momentos na Bíblia. Quando Deus chama Jonas, Ele fala justamente isso: de Jonas, dispõe-te, que eu tenho um trabalho para você. Eu não tenho dúvidas que Deus também está dizendo para cada um aqui, está dizendo para mim, pastor desta igreja, nomeado não pelo bispo, mas nomeado pelo Senhor Jesus, que é Ele que nomeia tudo: Daniel, dispõe-te. Jonas, dispõe-te. Irmão Sérgio, dispõe-te. Irmão Rogério, dispõe-te. Dispor-se é colocar-se à disposição de Deus. Irmão, se há alguém que eu não quero fazer restrições para o que me pedir, este alguém é o Senhor Jesus. E se você tiver juízo, também não coloque restrições, porque não há no mundo, na vida de ninguém, maior nobreza, maior alegria do que dispor-se para Deus. Às vezes as pessoas se dispõem para o chefe, se dispõem para o patrão, doam uma vida para uma empresa que na hora que você mais precisa ela te manda embora. Passa anos trabalhando, não vê a família direito porque
precisa trabalhar, dá o sangue, como a gente costuma dizer, em um determinado lugar, na fábrica, na indústria, e um dia você perde tudo aquilo, mas você se dispôs. Agora, irmãos, como é difícil às vezes para as pessoas se disporem para Deus. Sempre tem um senão, sempre tem alguma coisa antes, sempre tem um mimimi, sempre tem uma prevenção. E às vezes eu tenho a impressão que o que vai para Deus é o que sobra, e não os primeiros frutos nossos. Deus não quer sobra de ninguém. Deus quer que eu ofereça para Ele o melhor que eu tenho. Às vezes a pessoa diz: não, pastor, quando eu me aposentar, vou dizer: não, hoje em dia quando você se aposentar, você vai estar com 90 anos, né? Então não pensa mais em aposentadoria não, porque acabou. Você vai se aposentar quando você tiver a idade da dona Amazonina, 93. Então eu quero dizer, talvez você nem se aposente. Ofereça a Deus o que você tem de melhor hoje. Dispõe-te, irmão, resplandece, irmão. Saia da sua tenda que você se escondeu, porque Deus tem propósitos para as nossas vidas. E quando Jesus chama: venha, amada minha, corra para Ele. Jesus está de braços abertos para cada um de nós. Corra para Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu duvido, eu não conheço ninguém que terminou este ano de 2016 que não estivesse cansado e sobrecarregado. Quem é professor então, em agosto já estava assim. Todo mundo está cansado. Muitas cobranças, muitas preocupações, muitos deveres, muitos afazeres. E sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes nós achamos que Deus é um peso na vida, quando é justamente o contrário. Peso é o que a gente vive lá fora, porque se você deixar, se você permitir, você morre de tanto trabalhar. Ser chamado por Deus é privilégio. Amém. É bênção, é alegria. É quando você diz assim para as moças, para os trabalhos, para os afazeres: fiquem aí, eu vou servir ao meu Senhor. Precisa coragem para dizer isto, porque Jesus está chamando: venha, amada minha. E o que impede, irmãos, da gente ir até Jesus? Um deles é um problema que a gente tem, uns mais, outros menos. Como dizem, às vezes eu fico pensando, amados, que a gente se cansa tanto em fazer coisas que depois não temos forças para fazer nada para Deus. Mas há situações que é o inverso. A gente acaba se acomodando na nossa vida, se acostumando com aquilo lá. E aí vem Paulo lá em Efésios 5,14, diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, em Cristo te iluminará. Ou seja, Deus está nos chamando. Desperta, irmão. Desperta, irmã. A vida é muito mais do que isso que você está fazendo. Eu sempre
Acredite, irmãos, que Deus tem propósitos para a vida de cada um de nós. E Deus nos chama para realizar esse propósito, porque Ele nos chamou para sermos parceiros. Já imaginaram se no dia 31 de dezembro, meia-noite, lá na Avenida Paulista, lá em Copacabana, lá na Torre Eiffel, lá em Manhattan, meia-noite, Deus ordenasse aos anjos que escrevesse um grande letreiro no céu dizendo: arrepende-te e volta para os teus caminhos. Irmãos, o mundo iria parar. As pessoas lá em Copacabana, 2 milhões, iriam se ajoelhar naquelas areias e dizer: Deus existe. Mas a Bíblia diz que Deus não concedeu aos anjos o poder de evangelizar, a missão de evangelizar. Ele concedeu a esses anjos aqui fazer isto. Isso significa, amados, que tem muito pecador para se arrepender. Tem igreja que é uma coisa que eu não sei o que eles têm na cabeça. Ao invés de buscar pecador, eles vão buscar santo que está em outra igreja. Eu digo assim: não, tem pecador para todo mundo, vai nesse mundo aí. Entra nos bares, entra nos prostíbulos, entra onde você quiser. Tem pecador para todo mundo, mas eles querem o peixe já temperado, já sem escama, já está tudo prontinho. Deus nos enviou para realizar uma obra. E quando eu aceito esse chamado, dispõe-te, resplandece, vem amada minha. Sabe o que acontece com a gente, irmãos? Nós passamos a ter um forte senso de missão. Quando a gente tem uma missão, aconteça o que acontecer, a gente vai fazer essa missão. Vou dar um exemplo. Nós chegamos à igreja às 6 horas à tarde, e no domingo pela manhã chegamos à igreja às 9. Mas todos os domingos, um grupo de jovens vem aqui às 8 da manhã, 1 hora antes. Eles poderiam falar assim: estou com sono, não estou com vontade de ir, está chovendo hoje, está frio, mas eu tenho o quê? Uma missão. Eu tenho uma missão. E quando a gente tem uma missão, irmãos, é bênção. A gente não se deixa dominar pelo cansaço ou pela vontade. Olha, crente que é dominado pela vontade é um negócio. Ele decide se vai à igreja ou não pela vontade, e não pelo propósito. Se você tem um propósito, significa que você tem uma missão diante de Deus. Se Deus te chamou para um propósito, você é um abençoado que tem esse privilégio. O pastor Ricardo Gondim, ele dizia que muitas vezes ele precisava subir ao púlpito, mas estava doente, ou estava cansado, ou estava esgotado, estava estressado, enfim, um monte de dificuldades. Mas ele disse assim: eu ia e pregava porque eu tinha essa missão. Porque se eu não tivesse, eu me largaria e só ia fazer as coisas quando eu tivesse vontade. E eu fiquei pensando que é isso mesmo, irmãos. Quando você tem uma responsabilidade sobre você, porque Deus te chamou e você atendeu, eu vou dizer: isso é bênção. Porque você vai passar a viver pelo chamado que você tem. E quando nós temos um chamado de Deus, dispõe-te, irmão. A gente vai fazer, não porque vamos ganhar elogios, não porque vamos ganhar aplausos, mas
mas porque se Jesus nos chamou. Ninguém pode fazer nada para ganhar aplauso. Aliás, eu quero só um aplauso lá do céu. É o único que me interessa. Porque vem do Senhor a nossa alegria. Por isso, nesta noite, irmãos, igreja é muito mais do que um prédio. Igreja é a noiva de Cristo. Você já viu noiva em dia de casamento? Já viu? Noiva em dia de casamento, ela só tem um foco: ser a mais bela de todas. Recentemente tivemos uma noiva aí, né? Eu acho que ela se sentiu a mais bela de todas ali, né? E quem já se casou aí há mais tempo, né, também no momento se sentiu a mais bela. Por quê? Por quê? Porque estava querendo ser bela para quem? Para o noivo. A noiva ela quer que todo mundo veja que ela está bonita, mas o principal quer que o noivo veja. É por isso que o noivo não pode ver a noiva antes. É surpresa, né? E quando o noivo vê, eles quase caem de costas. É a minha amada chegando. Irmãos, a noiva anseia a presença do noivo. Amém. Mais do que qualquer outra coisa. Amada igreja, nós somos a noiva de Cristo. E nós estamos aqui ansiando, desejando, buscando a presença do noivo, que é Cristo Jesus. Lá em Cantares, o noivo está chamando: vem, amada minha, saia das tuas fendas, aí pelos penhascos. É como se fosse uma pomba escondendo-se nas fendas dos penhascos. Mas o noivo vem e diz: vem, vem, eu tenho algo para você. Amada igreja, nós somos noiva de Cristo. Vamos nos preparar para o noivo. Não sabemos o dia que ele virá, mas nós precisamos estar preparados como noivo para a vinda do Senhor Jesus, para alegrarmos como noivo. Igreja santa, igreja verdadeira, é aquela que anseia mais pelo noivo do que qualquer outra coisa. E nós desejamos neste ano de 2017 buscar cada vez mais a presença do noivo, nos prepararmos cada vez mais para a volta do noivo e sermos cada vez uma noiva mais bela para agradar aos olhos do noivo Cristo Jesus. Que esta seja a nossa primeira mensagem de ano novo, mensagem esta que visa levar a igreja a buscar ao Senhor Jesus mais do que todas as outras coisas. É a Cristo que nós queremos, é a Cristo que nós buscamos, e nós desejamos ser fiéis a Ele, uma igreja aprovada por Ele. Amém? Que Deus nos abençoe. E justamente neste momento